Você tem dificuldade em matemática? Você é do tipo de pessoa que acha que não consegue compreender essa matéria? Ou então acha que nunca vai aprender na vida, que não nasceu para isso e parece que matemática é simplesmente um idioma de outro planeta? Olha só, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz, se você se identificou com essa situação de uma pessoa que não é lá aquela grande amiga da matemática, esse vídeo definitivamente é para você. Existe uma solução e eu vou te mostrar. Fala, vilão, aqui quem fala é o Daniel Shaw. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E nesse vídeo eu trouxe para você 4 dicas extremamente relevantes para você que tem dificuldade em matemática. E olha, a quarta dica, ela é a mais importante, porque ela é a que pode te trazer mais resultados e não vejo muitas pessoas recomendando isso. Então fica até o final, porque esse vídeo pode mudar a sua vida. Então, dica número 1, começa do básico, porque a matemática ela é uma matéria cumulativa. Não é tipo geografia, que num dia você está aprendendo fuso horário, no outro dia você está aprendendo vegetação, e no outro dia você está aprendendo geopolítica, e não necessariamente as coisas estão interligadas. Você não precisa saber de uma coisa para saber a outra. Então, quando o assunto é matemática, é praticamente impossível você conseguir dominar essa disciplina como um todo se você não tem o básico bem feito. Porque, querendo ou não, matemática é uma matéria que exige muito do conhecimento de princípios e fundamentos. E você jamais vai conseguir dominar o avançado sem antes conseguir ter um básico e um intermediário muito bem feitos. Não dá para você simplesmente ficar bom no próximo nível, se no nível atual ou no nível anterior você está deixando a desejar. É uma questão de processo, são etapas. Você tem que fazer aqui primeiro, depois isso aqui, depois isso aqui. Então existe uma ordem ali para você seguir. Então tem uma ordem para você seguir nesse processo de aprendizado. Não dá para simplesmente passar o carro na frente dos bois. É a mesma coisa de você ser eliminado no Big Brother sem nem ir pro paredão antes. Primeiro você tem que ir pro paredão, depois você é eliminado, certo? Claro que eventualmente, talvez no caso do BBB, você consegue ali ser eliminado, né? Vai que você atende um Big Fone e tchau. Não, mas no caso da matemática pode até ser que você compreenda alguma coisa mais avançada, mas por via de regra, de uma maneira geral, não tem como. Você tem que respeitar o básico primeiro, o intermediário depois o avançado. Então a primeira recomendação que eu te dou aqui, e é super importante, é a seguinte: você está com dificuldade, então provavelmente tem alguma coisa que você não compreendeu que faz parte da base ali do conteúdo. Tem algumas informações lá de trás que você não captou, que você não aprendeu. Então, se esse é o caso de verdade, você não pode pensar muito, será que eu devo voltar lá atrás ou não? Não, a verdade é que você precisa. Você precisa voltar lá para aprender o básico. Volta do início. Se você não souber nada de matemática, se matemática realmente for um inferno para você, numa boa, volta lá do 2 mais 2 se for preciso. Mas volta. E aí, possivelmente, você vai falar: nossa, Shaw, mas eu vou perder um tempo doido com isso, não faz sentido nenhum. Você prefere perder tempo ou perder ponto na hora de fazer a prova do Enem? É literalmente dar um passo para trás para você conseguir dar 2 passos para frente. Você não tem muita escolha. Você precisa trabalhar a base para conseguir ter um domínio geral. Sem ter um domínio geral, você não vai conseguir acertar a quantidade de acertos que você precisa lá na prova do Enem. Isso pode custar a sua aprovação. Ainda mais que matemática é a área do conhecimento mais importante que vai te dar mais pontos lá no Enem. É papo de você conseguir tirar 40 acertos ali, 35 e beirar os 900 pontos, tirar mais que 800 pontos. A linguagens, por exemplo, não te dá esse luxo. Então vale a pena dedicar um pouco mais de tempo para você se transformar em um especialista em matemática. Segunda dica aqui, super importante: não negligencie a teoria. É muito difundido a ideia de que matemática é uma matéria que é basicamente fazer exercício. Eu concordo muito. O que é mais pesado na matemática, o que mais importa é você saber fazer exercício, sem sombra de dúvidas. Mas tem uma parcela ali de teoria que definitivamente você não pode negligenciar. Você não pode esquecer, ignorar, deixar de lado. E como eu falei antes, você precisa entender e dominar alguns princípios, alguns fundamentos. E quando a gente está falando disso, principalmente da parte teórica, tem ali alguns teoremas, por exemplo, que é bom que você saiba se você quiser ter mais ferramenta para conseguir resolver uma questão, por exemplo. Geralmente é sabendo alguns detalhes teóricos que a gente consegue encontrar respostas de algumas questões e consegue também encontrar atalhos para resolver uma questão de forma muito mais rápida. Então a teoria, ela importa. Claro, não é o que mais importa, mas
faz a diferença. E um exemplo de entender um pouco mais as teorias, teoremas, fundamentos e princípios da matemática é que, geralmente, se você pega uma fórmula e você entende o porquê daquela fórmula, o que aquela fórmula quer dizer, muito além de números e letras, com alguns sinais matemáticos, eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Não que você precise entender o porquê de cada uma das fórmulas. Tem fórmula que é realmente, só pega ali, joga o número, pá, calculou, tudo bem, legal. Mas há alguns casos que eu tô querendo te mostrar que entender isso pode te ajudar. E eu não tô falando só sobre entender fórmulas, entender o que tá por trás de fórmulas. Isso aí é literalmente o de menos. Eu tô falando mais sobre algumas regrinhas que às vezes a gente precisa ter em mente se a gente quer resolver algumas questões. Um exemplo muito bobo aqui, que tem a ver com essa parte teórica de matemática. Se você entende, por exemplo, que o baricentro de um triângulo é o seu centro de massa, eventualmente, saber essa informação pode justamente te dar ali uma resposta. Quem não sabe, vai custar entender. Então, assim, você precisa ter o domínio, pelo menos de forma razoável ou de forma suficiente dessa parte teórica, entender as regrinhas e tudo mais. Você tem que entender que informação é ferramenta, certo? Então, quanto mais você tiver munido de ferramentas ali para resolver uma questão, com mais facilidade você vai conseguir resolver essa questão. Terceira dica, faça exercícios. E aí, complementando a parte sobre teoria. Teoria é importante, mas eu já deixei claro que fazer exercícios, sem sombra de dúvidas, é o que mais importa na matemática. Se a teoria tem a sua importância ali, vamos supor, 10%, pode ter certeza que 90% do seu conhecimento e domínio da disciplina de matemática, ela vem da prática de exercício. 90% é o que mais importa. Você precisa fazer exercícios. É simplesmente impossível você querer aprender matemática sem colocar a mão na massa. Quando o assunto é matemática, não existem respostas que são preto no branco, como é o caso de história, como é o caso de biologia, que uma decoreba basta. No caso de história, beleza. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939, acabou em 1945, e isso é um fato e nada pode mudar. Você tem que decorar essa informação e usar essa informação. Na biologia, você tem que entender, por exemplo, que os ribossomos fazem a síntese de proteínas. E pronto, é isso, preto no branco e pronto, acabou. Agora, quando o assunto é matemática, o que te dão na sua mão ali é uma situação-problema. Para cada situação-problema, não existe também só um caminho para você conseguir chegar na resposta certa. E é por isso que eu acho até a matemática incrível, eu amo matemática. E no fim, claro, apesar de existirem vários caminhos, a resposta ela é uma só. Mas não é simplesmente saber a informação, porque você precisa calcular, você precisa processar, executar um algoritmo, vários cálculos, números, sobe 2, vai 3, desce 4, e até encontrar a resposta. E é só fazendo exercícios que você vai aprender. Porque não adianta você decorar todas, absolutamente todas as fórmulas de matemática se você não sabe usar. É a mesma coisa de eu chegar aqui pra você, te dar todas as peças necessárias para construir um carro e falar pra você, agora constrói um carro. Se você nunca montou um carro na vida, é muito difícil que você consiga montar um carro agora, por mais que você tenha todas as peças. Compreende? O fato é que a prática leva à perfeição. Porque é fazendo exercício que você entende o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e principalmente é fazendo exercício que você entende os atalhos. Quando você faz exercício, você erra, e aí você corrige, você aprende. E aprender com erro é uma das melhores coisas que existem. E a gente só consegue errar se a gente fizer exercício. Então, pelo amor de Deus, essa é uma das dicas mais importantes que eu tenho para te dar. Faça exercícios. E é para praticar muito, muito mesmo. Porque cada exercício é uma situação diferente. Então, se você não fizer um volume grande, tem a chance de cair lá na prova um exercício num modelo que te cobre algumas coisas que você nunca nem pensou e parou para fazer antes. Então, quanto mais exercício você trabalha, mais situações diferentes você está entrando em contato e, obviamente, mais soluções você consegue propor. Quarta dica e a mais relevante de todas. Não é todo mundo que fala isso e possivelmente é por isso que você não se dá bem com matemática. Presta atenção no que eu vou te falar. A quarta dica é: troque de professor. Muitas vezes a gente não consegue entender uma matéria que às vezes é simples, simplesmente pelo fato de que a didática do professor não bate com a sua forma de entender como as coisas funcionam. E tá tudo bem, não é o fim do mundo se isso acontecer. Tem professor que tem uma didática de um jeito, tem professor que tem didática de outro jeito. A minha didática é diferente de outros youtubers aí, por exemplo, que você pode ver, outras pessoas que ensinam a mesma coisa que eu ensino. Isso aí é definitivo, cada um tem seu jeito. E a parte mais legal dessa história é que hoje, com a internet, se você tá com dúvida em algum exercício de matemática, algum tema de matemática, se você pesquisar no YouTube aí, tema tal, sei lá, geometria plana, matemática, videoaula, simples assim, vai aparecer 50 professores diferentes para te ensinar uma mesma matéria.
E o melhor, tudo isso de forma gratuita. E com certeza você vai encontrar um professor cuja didática é tão boa que você vai se identificar, vai te prender, você vai se amarrar e vai conseguir finalmente aprender. Lembrando que não é só o professor também que vai resolver a sua vida não, tá? Se ele te ensinar a teoria, beleza, você ensinou a teoria ali, aprendeu a teoria, ok, agora você tem que fazer exercício. Mas, claro, você precisa aprender a teoria. Percebe como é que todas essas dicas estão amarradas de certa forma? Então, beleza, se o seu professor atual não está conseguindo te passar a mensagem, se você não está conseguindo aprender, e o professor é o professor da sua escola, você não é obrigado a assistir a aula daquele professor apenas. Você pode assistir várias aulas. Durante o ensino médio inteiro, isso em todas as matérias, quando eu não entendia, eu ia para outros professores para tentar aprender com eles, ou aprender de uma forma diferente. Então, pelo amor de Deus, não se contente só com o seu professor, principalmente se ele não está conseguindo fazer com que você aprenda. E aí vai também uma dica bônus que eu resolvi aqui de última hora, porque você merece, né, filhão? Você merece uma dica bônus. Para de implicar com a disciplina. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu odeio matemática, por isso eu não consigo aprender. Não é isso, a verdade é que você não conseguiu aprender antes e aí você implicou com a matéria. Na verdade, uma coisa leva a outra. Só que a verdade é que, se você não estiver disposto a aprender a matéria, você nunca vai fazer as pazes com ela. Então, fazer as pazes com uma disciplina depende só de você. Destrói esse bloqueio que você tem, falando que não nasceu para a matéria, que você não gosta da matéria, que você não consegue aprender. Todo mundo consegue aprender. Você só não gosta porque você tem dificuldade. A partir do momento que você conseguir fazer as coisas acontecerem, você vai perceber que, na verdade, a matemática ela é incrível, assim como todas as outras disciplinas. Beleza, filhão? Então, pega essas 5 dicas maravilhosas que eu dei aqui neste incrível vídeo e coloca em prática. Eu te dei o caminho, agora você coloca em prática. Beleza? Fechou então? Não pedi like nem inscrição no início do vídeo, porque eu deixei para esse momento aqui maravilhoso. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. É isso, você me apoia demais quando você faz isso. E o melhor de tudo é que é gratuito. Apertar um botão ali, um botão acolá, não vai te custar nada e me ajuda demais. Beleza, filhão? Se você tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo também. E quem sabe a gente faz mais um vídeo aí indicando alguns professores de matemática para você aprender, hein? Me fala se você quer aí, beleza? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!